Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos paradoxos do Bitcoin, para entender o que tem por trás das manchetes e daquela loucura de sobe e desce de preço. Vamos analisar o caos, as contradições e, no fundo, as verdades que essa tecnologia revela sobre o nosso mundo. Só que, para começar essa análise, a gente não vai falar de Bitcoin. Ainda não. A gente começa com a saga da GameStop, uma história de pura rebelião contra um sistema financeiro que muita gente sentia que era manipulado. E essa frase aí, de um pequeno investidor, resume perfeitamente o espírito da coisa. Foi um desafio direto, na cara do poder. Para a gente entender o tamanho dessa rebelião, primeiro a gente precisa sacar a ferramenta que os gigantes de Wall Street usam, a tal da venda descoberto, ou short selling. É basicamente apostar que uma ação vai cair. Se ela cair, ótimo, lucro no bolso. Mas se ela subir, bom, aí o prejuízo pode ser infinito. E aí, cara, o que ninguém esperava aconteceu. Uma galera, gente comum, se organizou em fóruns na internet e começou a comprar as ações da GameStop em massa, o que fez o preço explodir. Isso criou o tal do short squeeze. Os grandes fundos que estavam apostando na queda foram forçados a comprar as ações de volta a preços altíssimos para estancar o prejuízo, o que só fez o preço subir mais ainda. Foi um caos. E o auge foi quando as corretoras do nada simplesmente travaram a compra. Para muita gente, aquilo foi a prova de que as regras do jogo mudam para proteger os poderosos. Então, o que essa história toda da GameStop fez foi escancarar um sentimento que já estava crescendo, a sensação de que o sistema está quebrado, que ele não é justo. E isso fez muita gente começar a procurar por alternativas, por algo que funcionasse fora desse sistema. Beleza. E é aí que a gente chega no Bitcoin, porque ele é, talvez, a resposta mais radical para essa crise de confiança. Ele nasceu justamente dessa desconfiança no sistema financeiro tradicional. Para a gente entender o Bitcoin de verdade, não dá para ficar só no sobe e desce do preço. A gente precisa olhar para os paradoxos dele, para as contradições que definem por que ele é relevante hoje. Vamos passar por cada um deles agora. Bora para o primeiro, então. Um modelo econômico que, à primeira vista, parece que desafia toda e qualquer lógica. Olha, a principal crítica que fazem ao Bitcoin, a mais básica de todas, começa com uma pergunta bem simples sobre a lógica da sua economia. E é uma lógica que parece de cabeça para baixo. Pensa assim, na economia normal do dia a dia a gente precisa de alguma coisa e aí alguém vai lá e produz aquilo, né? A demanda cria a oferta. Com o Bitcoin foi o completo oposto. Primeiro criaram uma oferta fixa, limitada, 21 milhões e pronto. E só depois foram ver se alguém no mundo ia querer aquilo. Essa abordagem é, francamente, uma insanidade do ponto de vista econômico tradicional. É como construir uma cidade inteira no meio do deserto e só depois sair procurando morador. Parece completamente irracional. Mas e se essa loucura for justamente o ponto principal? O argumento aqui é que o Bitcoin não é um produto comum. Ele é mais parecido com um acordo social, tipo um seguro, ou melhor ainda, um bote salva-vidas. Ninguém dá muito valor para um bote salva-vidas até o navio começar a afundar, certo? E aqui está o pulo do gato. O valor do Bitcoin não vem de alguma utilidade mágica que ele tem. O valor dele é um espelho das falhas do nosso sistema. Ele não precisa ser perfeito. Ele só precisa estar lá como uma alternativa quando as pessoas perdem a fé no resto. Ele vence por WO, por assim dizer. Isso nos leva direto para o segundo paradoxo. Como é que um ativo que nasceu para ser rebelde, antissistema, acabou sendo domado por esse mesmo sistema? Olha só que doideira. A ideia original lá do Satoshi Nakamoto no documento que criou o Bitcoin era de um sistema onde você não precisava confiar em ninguém, nem banco, nem governo. O lema era não confie, verifique. Mas o que a gente vê hoje? O Bitcoin sendo vendido como algo seguro justamente porque o governo deixou, porque a BlackRock está envolvida. A promessa de suas chaves, seu dinheiro, virou seu dinheiro, mas com a nossa autorização. E aí, o que rolou? A revolução foi derrotada? Não exatamente. Ela foi absorvida, domesticada. O coração do Bitcoin, o protocolo, continua lá, descentralizado. Mas para 99% das pessoas, a porta de entrada é uma corretora centralizada, que segue regras, pede seus documentos e pode sim congelar seus fundos. A rebelião foi empacotada para venda. E agora a gente chega no terceiro paradoxo, que talvez seja o mais existencial de todos. A dependência total que o Bitcoin tem do mundo físico. Pensa num colapso total, um apagão geral. O que sobra? Ouro, terra, coisas que a gente pode tocar. Um ativo puramente digital como o Bitcoin sobrevive a isso? Essa citação resume bem a questão.
Ativos reais sobrevivem a um apagão na validação. Ativos digitais, não. Porque, apesar de ser digital, o Bitcoin não é uma entidade etérea, sabe? Ele depende de coisas bem concretas. Um fluxo constante de eletricidade, uma internet funcionando globalmente, máquinas super específicas rodando sem parar e, o mais importante, uma sociedade que valoriza e mantém tudo isso. Sem essa base física, o Bitcoin simplesmente some. Isso muda completamente a perspectiva, né? Bitcoin não é um ativo para se ter quando a civilização acaba num cenário apocalíptico. É mais como um ouro digital, um ativo para um mundo que está super conectado, mas que ao mesmo tempo é muito frágil. É para navegar a instabilidade do sistema atual, não para sobreviver ao fim dele. Beleza. Depois de passar por todos esses paradoxos, o que a gente conclui? Que a verdadeira função do Bitcoin, talvez, seja a de um grande espelho. A proposta de valor dele não é sobre ele ser perfeito, mas sobre as imperfeições do nosso mundo. Quanto mais o sistema tradicional parece insano, quebrado ou injusto, mais uma alternativa como o Bitcoin parece fazer sentido. E falando em falhas do sistema, sempre tem aquela história de que o Bitcoin é só para criminosos, né? Bom, quando a gente olha os dados, a história é um pouco diferente. Sim, existe atividade ilícita, mas a escala disso no mundo cripto é uma fração minúscula perto do que acontece no sistema financeiro tradicional, onde trilhões de dólares são lavados todo ano. E é aqui que a gente amarra tudo. O Bitcoin não é a solução para todos os problemas do mundo. Ele é um sintoma gritante de que o sistema, para muita gente, perdeu a credibilidade. Ele existe porque a confiança foi quebrada. E isso nos deixa com uma pergunta final, que na verdade não é sobre o Bitcoin, mas sobre a gente. O que vai acontecer primeiro? O sistema se conserta, recupera a confiança das pessoas? Ou o mundo continua ficando tão estranho, tão insano, que uma ideia como o Bitcoin passa a ser a coisa mais lógica a se fazer? Essa é a questão que fica no ar.